História entediante para dormir. Como os camponeses medievais sobreviviam às noites mais frias e muito mais. Hoje à noite, nós não vamos falar de castelos luxuosos, cavaleiros heróicos ou histórias românticas como as que você vê nos filmes. Nós vamos falar da vida real, daquela que cheirava mal, daquela que doía, daquela que testava cada segundo da sua existência. Então, antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever, mas apenas se esse tipo de conteúdo realmente te prender. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são agora aí onde você está. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador, criando aquele som constante ao fundo. E se permita ir comigo, porque hoje você não vai assistir a história, você vai viver ela. Você acaba de acordar em 1325. Parabéns, respire fundo, se conseguir. Você acaba de acordar no ano de 1325. Não existe transição suave, não existe tempo para se adaptar. Você simplesmente está aqui. Seus olhos se abrem lentamente, mas antes mesmo de enxergar qualquer coisa, você sente o cheiro. Um odor pesado, denso, quase sólido. Uma mistura de terra úmida, suor antigo, palha apodrecida e algo levemente azedo que você prefere não identificar. Você tenta ignorar, mas não consegue, porque não é um cheiro ao seu redor. É o cheiro do lugar onde você está deitado. A cama que não é uma cama. Seu corpo está apoiado sobre algo irregular, duro em alguns pontos, afundado em outros. Você move o braço e ouve um som seco, quebradiço, como galhos sendo esmagados lentamente. Crack, crunch. Você não está em um colchão. Você está deitado sobre um saco cheio de palha velha. Palha que já foi usada. Palha que absorveu umidade. Palha que nunca foi realmente limpa. E então você sente algo se mexendo. Pequeno, rápido, invisível, mas inconfundível. Sua pele começa a coçar antes mesmo de você processar o pensamento. Pulgas, talvez piolhos, talvez outros insetos que você nem saberia nomear. Eles vivem ali, e agora você também. Dentro de casa, fazia, no máximo, um pouco menos frio do que lá fora. Parabéns! As noites eram as piores. A escuridão engolia tudo. O vento uivava como um fantasma furioso. E o fogo na lareira mal conseguia se manter, fazendo o possível. Mas, na prática, só aquecia os pés de quem estivesse mais perto. Se você estivesse do outro lado do cômodo, bem, era praticamente como acampar lá fora, só que com comida pior. As roupas também não ajudavam muito. Camponeses não tinham casacos luxuosos de pele, nem cobertores de plumas. Você tinha algumas túnicas de lã grossa, mal fiadas, talvez um manto com um cheiro suspeito de cabra. E a esperança de que usar tudo ao mesmo tempo fosse transformar você em algum tipo de cebola humana. Spoiler. Não funcionava. E esqueça a ideia de se aconchegar sob cobertores macios. As camas eram, na maioria das vezes, apenas sacos cheios de feno ou palha, talvez com algumas ervas secas jogadas por cima. E, de bônus, algumas pulgas para fazer companhia. Luxo. Esse era o nome da vida de um camponês medieval. O frio não era apenas desconfortável, era perigoso. Congelamento, hipotermia e a morte pelo frio eram riscos constantes, especialmente para crianças e idosos. Acordar todas as manhãs ainda respirando era considerado um pequeno milagre e, sinceramente, algo digno de comemoração. Celebrar, talvez com um nabo um pouco menos congelado no café da manhã. Então, sim. Sobreviver a um inverno medieval não tinha nada a ver com conforto. Era sobre cerrar os dentes, vestir todas as roupas que você possuía,
se encolher junto aos seus animais e torcer para não acordar com pequenos pingentes de gelo pendurados nas sobrancelhas. E a verdadeira aventura estava apenas começando. Se você acha que o seu apartamento tem corrente de ar porque a janela não fecha direito, os camponeses medievais provavelmente teriam algumas coisas a dizer. As casas deles não eram apenas mal vedadas. Elas eram, basicamente, túneis de vento extremamente entusiasmados, com um teto por cima. A maioria das casas camponesas era construída com o que os historiadores chamam, de forma bem educada, de pau a pique. Traduzindo, galhos entrelaçados como um grande cesto, cobertos com uma mistura curiosa de barro, palha e esterco de animal. Sim, esterco, e não era por falta de cuidado. O esterco era um isolante barato, pegajoso e, digamos, sempre disponível. Mas essas paredes, por mais bem revestidas que fossem, não tinham muita chance contra uma tempestade de inverno de verdade. O vento frio encontrava cada rachadura, cada fresta, e entrava sem esforço, circulando pela casa inteira e garantindo que você nunca ficasse confortável por muito tempo. Privacidade? Nenhuma. Calor? Muito pouco. Fortalecia o caráter, com certeza. E então havia os telhados. Telhados de palha até pareciam bonitos à primeira vista. Mas depois de alguns meses de chuva e neve, eles começavam a ceder, a vazar. E de vez em quando, deixavam a fauna local entrar. Nada define melhor uma noite agradável do que um esquilo caindo bem em cima do seu jantar. As janelas, quando existiam, eram ridiculamente pequenas e normalmente cobertas com peles finas de animais ou tábuas de madeira. Vidro era tão caro que nem mesmo o senhor do feudo provavelmente tinha mais do que um único e pequeno pedaço. E os camponeses, eles já ficavam felizes se o vento não arrancasse a pele de vaca da parede no meio de uma nevasca. Para piorar ainda mais, o chão geralmente era apenas terra batida. Quando chovia ou nevava com intensidade, a umidade subia do solo. Então, tecnicamente, dava até para dizer que eles tinham recursos aquáticos internos. Só que eles definitivamente não apreciavam isso. No inverno, cada passo dentro da própria casa podia parecer como atravessar um pântano congelado. Frio vindo de baixo, frio vindo de cima, frio vindo de dentro. Era um ataque em 3 dimensões contra o calor do seu corpo. Mas os camponeses medievais não eram do tipo que reclamavam. Eles preenchiam as frestas com musgo, enfiavam trapos velhos nos piores pontos de vento e se juntavam o máximo possível uns aos outros. Isolamento humano, no seu estado mais puro. Criatividade, teimosia e até um pouco de gordura de ovelha espalhada nas paredes. Muitas vezes eram a única coisa separando eles de virarem verdadeiros picolés medievais. Por quê? Quando a sua casa está caindo aos pedaços e a sua melhor proteção contra o clima envolve barro e pelos de cabra. Bem, o mínimo que você pode fazer é tentar rir disso. Ou, pelo menos, tentar, se seus dentes não estiverem batendo forte demais. E como se o ar congelante não fosse o suficiente, os camponeses medievais ainda precisavam enfrentar um inimigo silencioso que vinha de baixo. O próprio chão congelado. Naquela época, pisos não eram exatamente pisos. Eram apenas partes um pouco mais niveladas de terra dentro da casa. Talvez, se você tivesse sorte, alguém tivesse espalhado um pouco de palha ou ervas secas para criar uma ilusão de conforto. Mas não se engane, você estava dormindo a apenas uma fina camada de isolamento da terra fria e dura. E aquele frio era implacável. Ele subia do solo como um pequeno fantasma maligno, atravessando a palha, entrando nos seus ossos e chegando direto até a sua alma.
se você deixasse cair qualquer coisa no chão durante a noite de inverno. Parabéns! Aquilo agora fazia parte do gelo permanente. Os camponeses medievais tentavam enfrentar essa batalha de algumas maneiras. Um dos métodos era espalhar camadas grossas de palha pelo chão, se você pudesse pagar por isso. Ou, sendo mais realista, se conseguisse pegar o suficiente do campo do seu vizinho sem ser pego, talvez conseguisse criar uma barreira razoável contra o frio. Mas a palha se achatava rápido, ficava mofada mais rápido ainda, e ainda adicionava um som seco e estalado às suas noites já miseráveis. Algumas casas usavam ervas seca. De tempos em tempos, jogavam uma camada nova por cima, sem retirar a antiga. Com o tempo, isso criava um ecossistema curioso. Plantas em decomposição, pulgas e qualquer outra criatura misteriosa que resolvesse se instalar ali. Era basicamente um tipo de tapete medieval. Se o seu tapete fosse vivo, levemente úmido e com cheiro de cachorro molhado, as camas, para aqueles que tinham uma, não resolviam muito. Geralmente eram apenas estruturas de madeira preenchidas com, isso mesmo, mais palha ou feno. Em vez de colchões confortáveis, você tinha camadas que espetavam, se moviam e faziam barulho, que pouco ajudavam contra o frio que subia do chão. Virar de um lado para o outro não era sobre conforto. Era uma tentativa desesperada e meio desajeitada de manter o sangue circulando e evitar que um lado do corpo congelasse. A verdade é que os camponeses medievais não venceram o frio do chão. Eles apenas aprenderam a viver desconfortavelmente acima dele. Uma boa noite de sono não era sobre sonhar, nem sobre conforto. Era sobre acordar, com todos os dedos ainda no lugar. E se você conseguisse isso, bem, já estava melhor do que muitos. Se as casas medievais tivessem um único herói durante o inverno, não seriam os telhados, nem as paredes, nem mesmo as camadas de barro e esterco. Seria o fogo, uma chama persistente, estalando, resistente, que servia como a única defesa real contra o frio, contra a escuridão e contra o peso da vida medieval. No centro de quase todas as casas camponesas havia um fogo simples. Nada de lareira elegante com acabamento em pedra. Nada de chaminé bem construída levando a fumaça para fora. Em vez disso, havia um buraco no chão, ou um pequeno amontoado de pedras, alguns pedaços de madeira meio queimados e fumaça suficiente enchendo o ambiente para fazer você se perguntar se estava sendo lentamente defumado. Isso mesmo. A maioria das casas nem sequer tinha chaminé. A fumaça simplesmente fazia o que podia. Ela saía por pequenos buracos no teto, por rachaduras nas paredes, ou direto para dentro dos seus pulmões, quando resolvia não sair. Não era ideal para respirar, muito menos para a sua expectativa de vida. Mas, por outro lado, fazia um excelente trabalho, eliminando pulgas e outros visitantes indesejados. Quem precisa de controle de pragas quando está sendo defumado o tempo todo? E o fogo não servia apenas para aquecer. Ele era a cozinha, a fonte de luz e, às vezes, a versão medieval de entretenimento. As pessoas se reuniam ao redor dele, contando histórias, trocando fofocas ou simplesmente olhando para as chamas, porque, na verdade, não havia muito mais o que fazer depois do pôr do sol. Manter o fogo aceso não era apenas uma boa ideia, era obrigatório. Deixar o fogo apagar durante a noite era como colocar uma placa dizendo para o frio entrar e terminar o serviço. E reacender um fogo no inverno não era tão simples quanto riscar um fósforo. Você precisava de pederneira, aço, gravetos e mais orações do que já havia feito na vida.
Cada pessoa da família tinha uma função: alimentar as chamas, observar as brasas, adicionar turfo, gravetos, ou, se tivesse sorte, um pedaço precioso de madeira seca. Era uma batalha constante entre a persistência humana e o frio sufocante que não queria nada além de apagar você. O fogo não garantia a sobrevivência, mas, sem ele, sobreviver era simplesmente impossível. Era uma chama pequena, irregular, muitas vezes decepcionante. Mas, no inverno medieval, era o coração pulsante da esperança. Se havia algo que os camponeses temiam mais do que ficar sem bebida, era deixar o fogo apagar durante a noite. Sem aquela luz quente e tremulante, o frio se aproximava rápido, rápido demais. E no auge do inverno, recomeçar um fogo do zero não era apenas inconveniente. Podia ser fatal. Fósforos não existiam. Isqueiros, nem pensar. Reacender o fogo significava bater pederneira contra aço, torcendo por uma única faísca, e então cuidar dela com atenção, usando o pouco material seco que ainda restava. Agora imagine fazer tudo isso, no escuro, com frio, meio adormecido e com os dedos congelados. E, para ajudar ainda mais, um lobo faminto uivando ao longe. Então, os camponeses aprenderam. Eles desenvolveram uma técnica: guardar o fogo. Não em um sentido confortável, mas enterrando cuidadosamente as brasas sob uma camada de cinzas, antes de dormir. As cinzas funcionavam como um cobertor. Isolavam o calor, mantinham as brasas vivas, por pouco, até amanhã. Se você fizesse isso corretamente, bastava voltar ao amanhecer, mexer um pouco, adicionar madeira e o fogo voltava. Sem sofrimento, sem congelamento. Mas se errasse, bem, as manhãs se tornavam muito mais frias e muito mais desagradáveis. Manter o fogo dessa forma era uma arte, passada de geração em geração, como uma receita valiosa. Cada família tinha seus próprios segredos. Alguns diziam que só cinza seca funcionava. Outros insistiam que um pouco de umidade era essencial. Alguns comprimiam as brasas. Outros deixavam espaço para respirar. Era possível começar uma discussão inteira, apenas sugerindo um método melhor. Uma versão antiga de discutir churrasco. Só que com consequências muito mais sérias. E, mesmo assim, nem sempre funcionava. Um vento forte podia atravessar uma fresta e apagar tudo. Uma ovelha desajeitada podia esbarrar no fogo. Sim, isso acontecia. Por isso, algumas famílias se revezavam durante a noite. Acordavam, checavam as brasas, mantinham tudo sob controle. Era como acordar para ajustar a temperatura. Só que sem conforto algum. No final, guardar o fogo não era sobre controlar a natureza. Era sobre ganhar algumas horas a mais de calor. E se você acordasse e ainda houvesse uma única brasa acesa, isso já era uma vitória. O suficiente para enfrentar mais um dia, mais uma batalha contra o frio. Na Idade Média, a frase "quanto mais, melhor" não era sobre festas. Era sobre sobreviver ao inverno, quando o fogo enfraquecia e o vento atravessava cada fresta. Existia apenas uma fonte confiável de calor: as pessoas, umas às outras. E se isso significasse dormir colado, com a família inteira, vizinhos, animais, e talvez até um ganso completamente perdido, então que fosse assim. Esqueça espaço pessoal. Privacidade não existia. Nas noites mais frias, o objetivo não era conforto. Era simples: não acordar congelado no chão. Famílias inteiras se amontoavam no canto mais quente da casa, envoltas em qualquer pedaço de tecido que encontrassem, formando algo que só pode ser descrito como uma massa humana desesperada, roncando. Crianças pequenas no meio, avós protegidos nas camadas externas. E se mais alguém aparecesse, sempre havia espaço. Se você tivesse sorte,
ficava no centro, onde o calor vinha de todos os lados. Se tivesse azar, ficava na borda, o equivalente medieval de dormir ao lado de um freezer. E ai de quem se mexesse demais. Você tenta se ajeitar e, de repente, empurra alguém para o lado frio. Parabéns. Agora você é o vilão da família. Às vezes, até a cama era compartilhada. Um único colchão de palha, afundando lentamente sob o peso de várias gerações. E como a higiene não era exatamente prioridade, digamos que o cheiro não ajudava. Mas, nesse ponto, isso já não importava. Porque quando a escolha é entre desconforto e congelar, você para de ser exigente. Quando a escolha é entre você e o congelamento, você para de ser exigente. O calor do corpo não era apenas algo agradável, era estratégico. Alguns guias medievais até recomendavam organizar as pessoas de propósito. Os mais fortes e mais quentes ficavam nas extremidades, como verdadeiros escudos humanos contra o frio. Bebês e idosos mais frágeis eram colocados bem no centro, tratados como os pequenos geradores de calor preciosos que eram. Mas isso não era apenas sobre sobrevivência. Com o tempo, se tornou parte da vida, parte da convivência, parte da família. Longas noites de inverno, todos amontoados, acabavam levando a histórias, canções e, sem dúvida, conversas bem curiosas, abafadas, sob porcos, galinhas, basicamente qualquer coisa que tivesse pulso e um pouco de calor corporal. Trazer os animais para dentro de casa não era apenas uma tradição curiosa, era essencial para sobreviver. Os animais geravam calor, e em um abrigo mal isolado, onde o vento uivava mais alto que a sua própria fome, cada pequeno grau fazia diferença. Além disso, se sua cabra estava dentro da casa com você, era um pouco menos provável que fosse roubada por um vizinho durante a noite. 2 problemas resolvidos com uma solução, não exatamente cheirosa. À noite, a casa se transformava em algo caótico, uma espécie de forno vivo. As galinhas se acomodavam nos cantos. Os porcos resmungavam perto do fogo. E as vacas descansavam contra as paredes com toda a tranquilidade, ruminando como se pagassem aluguel. Não era nada glamuroso, muito pelo contrário. Se você já ficou preso em um carro no verão com alguém que esqueceu de tomar banho, imagine isso. Agora troque a pessoa por uma vaca. E lembre-se, é inverno e não existe outro lugar para ir. O cheiro era lendário. Quando a primavera chegava, o perfume de um inverno compartilhado era algo intenso. Você não precisava acender uma vela. Seu olfato já estava em uma jornada própria. Mas os camponeses medievais desenvolveram um tipo de adaptação, um filtro natural. Eles não reclamavam muito, porque sabiam de uma verdade desconfortável. Quanto mais animais dentro da casa, menor a chance de acordar com os dedos congelados. Alguns animais até tinham lugares privilegiados. As vacas, por serem maiores e mais quentes, ficavam perto da família. As cabras também eram mantidas próximas. Até porque, sendo cabras, dariam um jeito de entrar de qualquer forma. As galinhas se empoleiravam nas vigas ou em cestos antigos. E os porcos? Bem, os porcos não se importavam com nada disso. Eles simplesmente deitavam onde queriam, provavelmente bem no meio do chão. Claro, dividir o espaço com animais não vinha sem problemas. Dividir o quarto com animais não vinha sem riscos. Imagine adormecer em paz e acordar, de repente, com uma galinha decidindo que o seu cabelo é um ótimo lugar para pousar. Ou então, pisar descalço, em algo suspeito, logo ao levantar. Sim, as manhãs medievais podiam ser cheias de surpresas. Ainda assim, apesar do barulho, do cheiro e de um casco ocasional acertando suas costelas,
Os camponeses entendiam uma conta simples. O frio mata e as vacas aquecem, querendo ou não. Na batalha contra o inverno, um sopro quente, levemente babado, de uma vaca, muitas vezes era a diferença entre viver ou morrer. Nos invernos medievais, moda não tinha nada a ver com aparência. Era sobre não morrer. Os camponeses não acompanhavam tendências. Eles se vestiam como quem se prepara para uma batalha. A regra era simples. Se você tinha, você usava. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Primeiro, uma túnica básica por baixo, áspera, provavelmente não muito limpa. Por cima, uma túnica de lã mais grossa. Depois, outra, se tivesse. Adicione calças frouxas, caindo nos joelhos, um manto pesado jogado sobre os ombros e, se tivesse muita sorte, uma pele de ovelha remendada por cima. Pronto. Agora você está cerca de 10% mais quente e 90% mais irritado com a coceira. Botas eram um luxo. Muitos camponeses envolviam os pés com pedaços de pano ou trapos velhos e enfiavam tudo em tamancos de madeira. Se o frio ainda atravessasse, bom, era só adicionar mais um pano e torcer para não perder um dedo. E nem pense em lavar todas essas camadas. Lavar roupas no inverno significava levar tudo até um rio congelado, quebrar o gelo e depois esperar 2 dias para que sua única camisa secasse. Isso, se ela não congelasse completamente no processo. Por isso, a maioria dos camponeses tomava uma decisão prática. Cheirar a fumaça, suor e ovelha era um preço pequeno a pagar, para não congelar. E, curiosamente, a sujeira tinha uma vantagem. A camada de gordura e sujeira acumulada funcionava como isolamento. Ela ajudava a reter o calor do corpo. Era como uma espécie de casaco tecnológico medieval. Só que mais cheiroso. Ou melhor, bem menos aceitável hoje. Gorros, cachecóis e luvas eram verdadeiros tesouros. Um simples gorro de lã podia ser a diferença entre atravessar a noite ou acordar com o cabelo congelado na parede. Luvas, muitas vezes, eram feitas à mão, com qualquer pedaço de couro ou tecido disponível. Às vezes, pareciam mais fantasias improvisadas do que algo realmente funcional. As crianças eram especialmente bem enroladas, cobertas com tantas camadas que pareciam pequenos nabos ambulantes, se movendo com dificuldade pela casa. O objetivo era simples: reter o máximo possível de calor corporal. Estilo, elegância, isso nem existia. Calor, esse sim, era o verdadeiro luxo medieval. Então, da próxima vez que você reclamar de vestir muitas roupas em um dia frio, lembre-se, os camponeses medievais andavam por aí vestindo praticamente todo o guarda-roupa ao mesmo tempo, parecendo sacos de roupa amassados, e ainda se consideravam sortudos por isso. Na lógica da vida camponesa medieval, a sujeira não era algo a ser eliminado. Era praticamente uma ferramenta de sobrevivência. E, na verdade, ficar sujo não era sinal de abandono. Era estratégia, quase genial, porque o inverno trazia um problema muito específico: a perda de calor. E roupas limpas, especialmente recém-lavadas, eram surpreendentemente ruins para manter o corpo aquecido. Roupas de linho, surpreendentemente, eram péssimas para manter o calor. Elas até deixavam o corpo respirar. Mas quando a temperatura do ar estava em algum ponto entre hipotermia e arrependimento imediato, ser respirável não era exatamente uma vantagem. E é aí que a sujeira entrava. À medida que os camponeses passavam dias e dias sem lavar as roupas. Camadas de sujeira, óleos naturais do corpo e a boa e velha lama começavam a se acumular nas túnicas, mantos e calças. Com o tempo, essa armadura natural preenchia os pequenos espaços do tecido,
tornando as roupas mais resistentes ao vento. Era como uma impermeabilização medieval, só que muito mais cheirosa. Ou melhor, o contrário disso. Sim, você cheirava como uma cabra que perdeu uma aposta. Mas sabe o que mais? Você estava aquecido. Na verdade, algumas pessoas na Idade Média acreditavam que se lavar com frequência no inverno podia até causar doenças. Era melhor manter aquela camada protetora de sujeira intacta. Banho era raro, lavar roupas ainda mais. E o sabão, quando existia, era reservado para ocasiões realmente importantes, como a visita de uma autoridade religiosa, ou talvez pouco antes de você morrer. Como parte dessa estratégia, os camponeses acumulavam camadas de roupa, sem trocar as que estavam por baixo. Você simplesmente colocava uma nova camada por cima da anterior, e depois outra, e outra. Com o tempo, você se tornava uma espécie de museu ambulante das últimas semanas. Cada mancha contando a história heróica daquele dia em que você caiu na lama, mas não morreu. Para quem via de fora, os camponeses podiam parecer completamente negligentes com a higiene. Mas eles sabiam melhor. Aquela túnica suja, endurecida e impregnada era um escudo térmico contra a morte pelo frio. Não era bonito, mas também não era nada bonito congelar. Só porque você queria cheirar a flores. E além disso, em um mundo onde literalmente todos cheiravam mal, você não estava incomodando ninguém. O nariz simplesmente se acostumava. Era parte da vida. Então, sim, nos invernos medievais, a sujeira não era fracasso, era estilo, era função. E se até fevereiro você tivesse uma boa camada externa espessa e engordurada, meu amigo, você estava vencendo. E se você acha que os camponeses medievais passavam o inverno deitados em camas macias, com penas e cobertas bordadas, é melhor repensar. A realidade era bem mais rústica. E por rústica, entenda, dormir em cima de um monte de plantas mortas e torcer pelo melhor. As camas no mundo camponês medieval eram, na maioria das vezes, uma estrutura simples de madeira. Se uma espetada inesperada de algum talo mais rígido. Alguns camponeses nem tinham a estrutura de madeira. Simplesmente jogavam a palha direto no chão de terra, criando o que hoje talvez fosse vendido como uma experiência de conexão com a natureza. Mas não se engane, não era confortável e nem durava. Com o tempo, a palha se achatava, ficava úmida, criava mofo, atraía insetos e acabava se transformando em algo muito próximo de um problema biológico. Trocar a palha era um grande acontecimento, feito algumas vezes por ano, se você fosse cuidadoso, ou quando a sua cama começasse a se mexer sozinha. Ervas secas também eram usadas, espalhadas pelo chão, às vezes misturadas com plantas como lavanda ou alecrim, tentando disfarçar o cheiro constante da vida com animais. No primeiro dia, o aroma até era agradável, mas depois tudo se misturava: terra, restos de comida, umidade e qualquer coisa que resolvesse entrar. E não podemos esquecer dos companheiros de cama: pulgas, piolhos e outros pequenos visitantes. Eles adoravam esse ambiente, tanto quanto os próprios camponeses. Se você acordava coçando mais do que dormindo, parabéns, você estava vivendo a experiência completa, mesmo com todo o desconforto. Essas camas eram essenciais. Camadas de palha criavam uma barreira importante contra o chão congelado. E quando várias pessoas se juntavam sobre elas, o calor do corpo era compartilhado, uma espécie de aquecimento central medieval. Então, da próxima vez que você se deitar em um colchão macio, lembre-se, em algum lugar da história, um camponês está olhando para você, sorrindo com alguns dentes a menos e pensando:
deve ser bom mesmo. Quando você vive em uma casa feita de galhos, barro e esperança, aprende rapidamente que o vento não é apenas um incômodo, é um ataque. Os camponeses não lutavam contra o frio apenas do lado de fora. Eles lutavam dentro da própria casa, usando tudo o que tinham para tentar fechar as frestas. E eram muitas. As paredes deformavam, o barro rachava, o telhado cedia. E o frio encontrava novos caminhos, todas as noites, como se estivesse procurando você. Selar a casa se tornava uma habilidade. Eles usavam musgo, palha, pedaços de tecido, feixes de grama seca e até pelos de animais. Qualquer coisa que fosse macia, maleável ou minimamente isolante era empurrada para dentro de algum buraco. Alguns mais determinados aplicavam novas camadas de barro e esterco por fora das paredes, todo o inverno. Imagine isso, você, no frio, passando esterco gelado na própria casa, tentando se convencer de que aquilo era conforto. E, de certa forma, era. Os telhados também eram um problema constante. A palha era barata, mas não era impermeável. Depois de meses de chuva e neve, começava a falhar. Os camponeses tampavam buracos com pedaços de pano, feixes de plantas ou, em casos extremos, pedaços de terra arrancados do chão. Com o tempo, as casas pareciam colchas remendadas, feitas sem muito cuidado. Portas e janelas, quando existiam, eram simples tábuas presas por pregos, nada mais. Aberturas eram cobertas com peles de animais, ou tecidos grossos embebidos em gordura, tentando bloquear o vento e adicionando mais um cheiro ao ambiente. Cada noite era uma batalha, entre a criatividade humana e o frio insistente. Um momento você estava aquecido. No seguinte, uma corrente de ar encontrava uma fresta e te acordava como um tapa gelado. Mesmo assim, com teimosia, criatividade e resistência, os camponeses continuavam, remendando, tapando, adaptando, sobrevivendo, punhado de barro por punhado de barro. E quando o frio se tornava forte demais para ignorar, eles encontravam outra solução. Não tentar dormir todos ao mesmo tempo. Em vez disso, dormir em turnos. Metade da casa ficava acordada, cuidando do fogo, tapando as frestas, enquanto a outra metade tentava dormir por algumas horas. O fogo precisava de atenção constante. Se fosse deixado sozinho, apagava. E reacender, você já sabe, não era simples. Então alguém precisava vigiar. Sempre. E como ninguém queria sair do pouco calor que tinha, as famílias se revezavam. Você dormia por um tempo, era acordado, e então ia até o fogo, mexer nas brasas, alimentar a chama, tentando não pisar em um animal no caminho. Não era confortável, não era organizado, não era fácil. Não havia tecnologia, não havia descanso real. Apenas cansaço, frio e a necessidade de continuar. Serviço. Aprendendo desde cedo que, no inverno, todos precisavam fazer sua parte. Ou congelavam tentando. Os avós, muitas vezes, ficavam mais tempo próximos ao fogo. Não só pela experiência, mas também porque a dor nas articulações tornava deitar e levantar algo extremamente difícil. E quando finalmente chegava a sua vez de dormir, boa sorte. Pessoas se mexendo, animais se agitando, o vento batendo contra as paredes e, de vez em quando, uma cotovelada inesperada de alguém que rolou demais durante a noite. Ter uma noite de descanso de verdade era quase um milagre. Ainda assim, apesar do cansaço, o sistema funcionava. Dormir em turnos significava que sempre havia alguém acordado, cuidando do fogo, mantendo as brasas vivas e, com isso, mantendo a família viva. Então, da próxima vez que você reclamar de acordar para ajustar a temperatura,
ou levantar para deixar o gato sair. Lembre-se do camponês medieval, encarando um fogo cheio de fumaça às 3 da manhã, se perguntando se todos os dedos dos pés eram realmente necessários. Porque você sabe que o frio é sério, quando até a forma de respirar vira uma questão de sobrevivência. Os camponeses medievais não enfrentavam o frio apenas com roupas, fogo ou estratégias para dormir. Eles também mudavam a maneira de respirar. O problema era simples: respirar fundo, pela boca. Puxava ar congelante direto para os pulmões. E em um mundo onde uma pneumonia podia matar rapidamente, isso era um risco real. Então eles aprenderam. Desenvolveram algo que podemos chamar de respiração de sobrevivência. Em vez de puxar grandes quantidades de ar, como alguém ofegante, eles respiravam de forma leve, lenta e principalmente pelo nariz. A ideia era simples: aquecer o ar, antes que ele chegasse aos pulmões. Não era perfeito, mas era melhor do que tossir até a morte antes do fim do inverno. Se você puxasse uma grande quantidade de ar frio por acidente, bom, era quase como comprar um bilhete para dias de sofrimento. Tosse intensa, dor no peito, nenhum médico por perto. Apenas remédios improvisados, como chá quente de cebola e algumas orações firmes. Algumas pessoas ainda cobriam parte do rosto com mantos, xales ou trapos, criando uma espécie de barreira para aquecer o ar. Claro, isso significava acordar com o tecido úmido, ligeiramente molhado, colado ao rosto. Mas ainda assim, era melhor do que congelar por dentro. As crianças aprendiam isso cedo. Os pais repreendiam os pequenos se começassem a respirar rápido demais dentro de casa. E, honestamente, entre aprender a respirar corretamente, usar roupas que coçavam e dormir ao lado de uma cabra com sérios problemas digestivos, os invernos da infância medieval formavam um caráter em outro nível. Durante a noite, deitado na palha, coberto por camadas de tecido, ao lado de uma vaca soltando vapor leve no ar frio, respirar se tornava uma prática, lento, constante, pelo nariz. O mínimo possível, quase como uma versão sombria de um retiro de meditação. Só que com mais risco e menos conforto. Não era a estratégia mais impressionante, mas funcionava, uma respiração de cada vez. Os camponeses atravessavam mais uma noite, nessa longa batalha contra o inverno. E, nessa luta constante contra o frio, eles descobriram algo inesperado. Uma arma secreta, um estômago cheio. Acontece que uma das melhores formas de resistir ao frio não era apenas mais uma camada de roupa. Era comer. Comer bem. Comer bastante. Antes de dormir. Calorias significavam calor. Quanto mais o corpo trabalhava para digerir, mais calor ele gerava. Uma espécie de termodinâmica medieval. Comer bastante. Gerar calor interno e, com sorte, sobreviver até o amanhecer. Então, o que eles comiam antes de enfrentar uma longa noite gelada? Pense em ensopados espessos, cheios de vegetais de raiz, nabos, cebolas, pastinacas. Grãos também eram essenciais. Mingau de aveia, papas de cevada, pão escuro e denso de centeio. E, se tivesse muita sorte, talvez um pedaço de carne salgada ou uma linguiça seca adicionada à panela. Não era comida bonita, não era sofisticada. Era uma refeição grande, pesada, quase sempre da mesma cor, feita para permanecer no estômago, como um bloco quente, liberando energia lentamente durante a noite. Não se tratava apenas de comer muito, mas de comer certo. Alimentos que demoravam mais para serem digeridos, geravam calor por mais tempo. Alimentos gordurosos eram especialmente valorizados, porque a gordura queima devagar. Um estômago cheio de ensopado
carvão e uma quantidade duvidosa de gordura. Isso sim, era luxo no inverno medieval. Os pais garantiam que até as crianças mais exigentes comessem. Ninguém se importava se o pequeno Thomas não gostava de nabo. Você comia o nabo, ou passava frio a noite inteira. A noite inteira pensando em quanto você sentia a falta dos nabos. Educação rígida, no estilo medieval. Claro que comer bastante antes de dormir também tinha seus riscos. Você podia estar mais aquecido, mas também corria o risco de ter sonhos intensos, estranhos, alimentados por um estômago tentando processar o equivalente a um campo inteiro de repolhos. Valia a pena? Com certeza. Porque, no fim, os camponeses não buscavam refeições sofisticadas. Eles buscavam sobreviver. E se isso significasse ir dormir cheio, inchado, respirando devagar pelo nariz, ao lado de uma vaca soltando vapor? Então, era só mais uma noite na longa tentativa de ver o próximo amanhecer. Muito antes de cobertores elétricos ou colchões aquecidos, os camponeses precisavam ser criativos para conseguir um pouco mais de calor na hora de dormir. E foi assim que surgiram soluções simples, mas engenhosas. Vamos começar com a chamada caixa de feno. O nome é simples, e a ideia também, mas era pura inteligência. Eles pegavam uma caixa de madeira, forravam com bastante feno e usavam para guardar alimentos já cozidos. Assim, a comida permanecia quente por horas. Restos de ensopado, mingau quente, tudo era colocado ali, coberto e mantido aquecido, sem precisar reacender o fogo. Uma espécie de panela lenta medieval. Mas não parava por aí. Se o feno conseguia manter o calor da comida, ele também podia guardar o calor de algo ainda mais útil: pedras. Antes de dormir, alguém, geralmente a pessoa menos sortuda da casa, pegava uma pedra e colocava direto no meio do fogo. Deixava ali até ficar extremamente quente, quase quente demais para tocar. Uma linha tênue entre útil e perigoso. Depois, com cuidado, a pedra era retirada, usando um pedaço de madeira ou alguma ferramenta improvisada. Ainda irradiando calor, ela era envolvida em panos ou colocada dentro de um recipiente e então escondida sob a palha da cama ou aos pés. Uma espécie de aquecedor portátil medieval, pronto para lutar contra o frio do chão. Claro, isso também tinha seus riscos. Se a pedra não fosse bem envolvida, o resultado podia ser um pequeno incêndio. Se caísse no pé, bem, digamos que nem todo machucado de inverno vinha do gelo. Mas quando dava certo, aquela pedra oferecia algo precioso: calor, constante, confortante, por horas. Não era luxo, mas em uma cabana quase congelada, luxo era simplesmente não acordar com gelo no rosto. Na grande coleção de estratégias contra o inverno, uma pedra quente dentro da palha podia não parecer muito, mas para quem vivia naquele cenário, era quase um milagre. Dentro da casa, o fogo não era apenas um lugar para cozinhar. Era quase um membro da família. Instável, cheio de fumaça, às vezes difícil, mas absolutamente essencial. Especialmente na hora de dormir. Quanto mais perto do fogo, maiores eram suas chances de acordar vivo. Por isso, os lugares para dormir não eram escolhidos por preferência. Eram escolhidos por estratégia. Bebês, idosos e pessoas doentes ficavam com os melhores lugares. Os pais, crianças maiores e adultos mais fortes ficavam ao redor, como camadas de proteção. Conseguir um lugar perto do fogo não era gentileza, era matemática de sobrevivência. Bebês eram frágeis e precisavam de calor. Idosos guardavam conhecimento, histórias e experiências. Protegê-los era essencial. Mas nem tudo era perfeito. Ficar muito perto do fogo também tinha riscos.
Você podia acordar com o cabelo chamuscado, ou com a roupa começando a queimar. Ficar longe demais. Era como dormir dentro de um congelador. Era um equilíbrio delicado, perto o suficiente para sentir o calor, mas não tão perto a ponto de virar parte do fogo. E o calor não se distribuía igualmente. Ele ficava concentrado. Quem estava na frente se aquecia. O resto disputava aquele pequeno espaço de calor. Se você dormisse virado para o fogo, talvez tivesse um lado do corpo aquecido e o outro completamente gelado, como se pudesse até bater nele. Animais também participavam. Um cachorro podia se enfiar entre você e o fogo, balançando o rabo perigosamente perto das chamas. Galinhas, às vezes, se empoleiravam perto, fazendo pequenos sons durante a noite, como se também estivessem tentando se aquecer. Cada estalo da madeira, cada brilho das brasas, era um lembrete silencioso. Você ainda está vivo. Você ainda está aquecido, por enquanto. E assim, aos poucos, as pessoas adormeciam. Um sono leve, instável, acompanhado pelo som do fogo e pela respiração que virava pequenas nuvens no ar frio ao redor. Não era perfeito, não era confortável, mas era vida, segurando o calor por um fio de brasas. No mundo medieval, ninguém sobrevivia ao inverno sozinho, a menos que quisesse se transformar em uma estátua congelada. Sobreviver não era apenas uma questão de família, era uma questão de comunidade, uma colaboração bagunçada, barulhenta, cheia de lama, onde o calor e a vida de cada um dependiam dos outros. Se a casa do vizinho ficasse escura, alguém percebia. Se a fumaça parasse de sair da chaminé, alguém ia verificar. Não apenas por interesse, mas porque comunidade significava sobrevivência. Algumas pessoas ficavam responsáveis por observar. Geralmente os mais jovens ou os mais velhos. Aqueles que não podiam trabalhar no campo, mas podiam prestar atenção. Quem estava doente? Quem não aparecia? Quem parecia em silêncio demais? E, se algo estivesse errado, alguém ajudava. Se o fogo de uma família apagasse, isso era quase uma emergência. Um vizinho podia correr com uma brasa envolvida em pano, ou simplesmente convidar todos para entrar na própria casa. Sim, isso significava mais pessoas, menos espaço, mais desconforto. Mas era melhor do que encontrar alguém congelado depois. A comida também era compartilhada. Em invernos mais severos, as aldeias juntavam o pouco que tinham. Carne salgada, grãos, vegetais secos. Não era abundância, era sobrevivência coletiva. Até as crianças ajudavam, levando lenha, compartilhando brasas, correndo com recados. Ninguém era pequeno demais, ou cansado demais, quando o inverno chegava. Claro, nem tudo era harmonia. Discussões existiam, brigas por terra, animais, objetos. Mas quando o frio apertava, muitas dessas diferenças eram deixadas de lado. Porque hoje você ajuda, amanhã pode ser você precisando. No coração gelado do inverno, a aldeia inteira se tornava uma família. Imperfeita, caótica, mas determinada a sobreviver. Um passo de cada vez, um punhado de barro, uma brasa acesa, um sorriso congelado. Eles rezavam, muito, porque quando o vento uivava lá fora, atravessando paredes finas como papel, e o fogo se reduzia a brasas fracas, qualquer vantagem fazia diferença, até mesmo uma ajuda divina. A fé não era algo reservado para um dia específico. Ela fazia parte de tudo, de cada respiração no frio, antes de se deitarem, sobre palha e sob camadas de lã áspera. As famílias se ajoelhavam juntas, faziam orações rápidas, pedindo que o fogo continuasse aceso, que o telhado resistisse e que seus dedos ainda estivessem no lugar pela manhã. Os santos deixavam de ser figuras distantes, se tornavam proteção.
presença, ajuda imediata. Alguns eram invocados para proteger a garganta, algo essencial quando um simples gole de ar frio podia causar doença. Outros eram lembrados para proteger a casa, evitar perdas, garantir mais um dia de sobrevivência. As crenças se misturavam com o cotidiano. Algumas famílias espalhavam água benta perto do fogo, tentando afastar espíritos, ou até mesmo correntes de ar indesejadas. Outras marcavam portas com símbolos, pedindo calor, proteção, sorte. Velas também tinham seu papel. Velas especiais, abençoadas, mantidas acesas durante a noite. Uma luz pequena, mas significativa. Uma tentativa de afastar a escuridão e o frio. E junto com as orações, vinham promessas. Promessas simples. Se passarmos por essa noite, seremos melhores, mais pacientes, mais generosos, até com aquele vizinho que vive roubando nossos nabos. A fé não era um conforto distante, era uma conversa urgente, diária. Os camponeses não pediam luxo, pediam o básico: um pouco de calor, um pouco de comida, mais um dia. Apenas isso, uma esperança simples, dita em voz baixa, subindo entre a fumaça, misturada com o ar frio, guardada sob cobertas ásperas, que, de alguma forma, os levava até amanhã. Mas nem sempre era suficiente. Às vezes, o inverno vencia. E quando vencia, não levava apenas alguns. Levava famílias inteiras, vilarejos inteiros. Silêncio, cobertos por neve e gelo. Alguns invernos eram especialmente cruéis. Períodos em que a chuva destruía colheitas. Os animais morriam e o frio tornava tudo ainda pior. As histórias que surgiam desses tempos eram difíceis de ouvir. Pessoas comendo o que restava, o que encontravam. Às vezes, coisas que ninguém deveria precisar considerar. Quando o fogo se apagava, não era apenas um problema. Era, muitas vezes, o fim. Sem calor, famílias se juntavam pela última vez. Na primavera, alguns eram encontrados assim, ainda próximos, ainda abraçados, como se estivessem tentando compartilhar um pouco mais de calor. Até o último momento. As casas também falhavam. O peso da neve, o impacto do gelo, faziam telhados cederem. E quando isso acontecia, no meio da noite, as consequências eram graves. Sair, procurar ajuda, não garantia nada, especialmente quando todos já estavam no limite. As doenças também se espalhavam. O frio enfraquecia o corpo. A fome reduzia a resistência. E os ambientes fechados, cheios de fumaça, criavam o cenário perfeito para infecções. Uma tosse simples, em dezembro, podia se tornar um fim em janeiro. E havia também o congelamento. Dedos, pés, orelhas escureciam, morriam, ainda ligados ao corpo. Alguns sobreviviam, mas com perdas, marcas permanentes, como lembranças do que enfrentaram. Mas o mais impressionante não era apenas a morte, era como ela era vista, aceita, sabida, esperada. Todos sabiam que, a cada inverno, alguns não chegariam à primavera. A morte não era surpresa, era presença constante. Mesmo assim, eles continuavam, firmes, cansados, mas vivos. Enquanto houvesse uma brasa, enquanto houvesse uma respiração, havia motivo para continuar. E quando olhamos para trás, é fácil ver apenas a dificuldade, as mãos feridas, o frio, a fumaça. Mas existe algo além disso, algo mais forte: resistência, criatividade, determinação. Eles não tinham aquecimento, não tinham conforto, nem garantia de sobrevivência, mas tinham algo essencial: capacidade de continuar. Cada cama de palha, cada fogo mantido, cada parede remendada era prova disso. Eles aprendiam, se adaptavam, seguiam em frente, juntos, ajudando uns aos outros, compartilhando o pouco que tinham.
sabendo que ninguém sobrevivia sozinho. A fé também fazia parte disso, não como ilusão, mas como esperança. Uma esperança simples, de que o dia seguinte seria melhor, mais quente, mais leve. E de alguma forma era, porque eles resistiram. E por causa disso, outros vieram depois. Cada pequena vitória, cada noite sobrevivida, levou a algo maior. E hoje, o conforto que existe veio dessas lutas, de cada tentativa, de cada adaptação, de cada inverno enfrentado. Então, da próxima vez que o vento soprar lá fora, lembre-se deles, os que resistiram, os que enfrentaram, os que transformaram a sobrevivência em legado. Uma brasa por vez, uma respiração por vez, um coração insistente por vez. Ele estava completamente tomado, obcecado. E nessa obsessão, estava disposto a destruir tudo o que a Inglaterra conhecia há séculos. O desejo do rei de se casar com Anne encontrou um pequeno obstáculo. Ele já era casado com a rainha Catarina de Aragão. Catarina, digna e resiliente, não tinha intenção alguma de sair em silêncio. Ela havia sido esposa fiel por 2 décadas e, aos olhos de Deus e do povo inglês, era a verdadeira rainha. Divórcio não era apenas escandaloso, era quase impensável. Mas Henrique estava decidido. Ele convenceu a si mesmo e tentou convencer todos ao redor de que seu casamento era amaldiçoado, porque Catarina havia sido, antes, esposa de seu irmão. Não importava que o Papa tivesse autorizado essa união anos antes. Agora, Henrique afirmava que sua alma estava condenada, a menos que anulasse o casamento. Anne, por sua vez, sabia exatamente o que fazia. Não demonstrava pressa, mantinha-se fora de alcance. Às vezes incentivava, às vezes se afastava. Cada olhar, cada palavra era calculada. Ela não buscava apenas casamento, buscava a coroa e o título de rainha da Inglaterra. A corte começou a se dividir. Sussurros surgiam. Famílias nobres se aproximavam de Anne, percebendo a mudança no poder. Outras permaneciam fiéis a Catarina, horrorizadas com a possibilidade de substituição. Diplomatas escreviam cartas desesperadas para Roma. Monarcas estrangeiros ameaçavam reagir. Até os conselheiros do rei começavam a se inquietar, sentindo o chão tremer sob seus pés. Meses viraram anos e a frustração de Henrique crescia. Ele pressionava o Papa, buscava brechas legais e começava a perceber que a Igreja não cederia facilmente. Catarina tinha aliados poderosos, incluindo seu sobrinho, um dos homens mais influentes da Europa. Mesmo assim, Henrique continuou, desafiando tradições, leis e, aos poucos, a própria estrutura do reino. O que começou como desejo pessoal se tornou algo muito maior. Um confronto com o sistema político e religioso da Inglaterra. Anne não estava apenas conquistando o coração de um rei. Ela estava arrastando todo um reino para um território desconhecido. Um jogo perigoso havia começado e não havia mais volta. Após quase 7 anos de manobras, escândalos e tensão diplomática, a aposta de Anne deu resultado. Em janeiro de 1533, ela se casou secretamente com Henrique, um movimento ousado, principalmente porque, oficialmente, ele ainda era casado com Catarina. Em junho, Anne foi coroada rainha da Inglaterra, em uma cerimônia grandiosa, mas o clima não era de celebração completa. O povo observava. Alguns comemoravam, outros rezavam por Catarina. Muitos se perguntavam se aquela nova rainha era bênção ou problema. Anne não chegou como figura amada. Chegou como uma tempestade, diferente de Catarina, que representava humildade e tradição. Anne era intensa, brilhante, provocadora e extremamente inteligente. Vestia-se com ousadia, dominava conversas.
e fazia inimigos rapidamente. Sua posição parecia forte, mas era frágil. Tudo dependia de um único fator: um herdeiro homem. Anne sabia disso. Não era mais apenas amante, era a esperança de uma dinastia. Quando engravidou, ela e Henrique ficaram confiantes. Mas em setembro de 1533, nasceu uma menina, Elizabeth. Anne disfarçou a decepção, manteve a postura. Disse que o próximo seria um menino. Mas Henrique já não reagia da mesma forma. O olhar mudou. A dúvida surgiu. Mesmo assim, por um tempo, Anne brilhou, transformou a corte, elevou sua família e se tornou uma... E o tempo passava. Anne engravidou novamente, mais de uma vez. Mas as perdas vieram. Abortos, fracassos, dor física e emocional. Cada perda enfraquecia sua posição. Henrique se afastava. A frustração aumentava. Anne não ficava em silêncio. Ela discutia, questionava, reagia. Mas Henrique começava a se cansar da força dela, da intensidade, do mesmo fogo que antes o encantava, do lado de fora. Os inimigos cresciam. Nobres que antes toleravam Anne, agora planejavam sua queda. Apoio a Catarina nunca desapareceu. O povo murmurava. Culpava Anne por mudanças no reino. E então surgiu outra mulher, Jane Seymour, silenciosa, calma, exatamente o oposto. Ela chamou a atenção de Henrique, e isso era perigoso. Anne percebeu. Tentou recuperar espaço, prometeu filhos, pediu tempo. Mas o rei já imaginava um futuro diferente. Seus inimigos perceberam e começaram a agir. Rumores surgiram, acusações, testemunhas, histórias cuidadosamente construídas. A mulher que havia dominado o jogo agora perdia terreno. Anne conquistou a coroa com coragem. Mas naquele ambiente, vitórias passadas não garantiam nada. O presente era tudo, e seus inimigos estavam prontos. A rainha que mudou um reino logo descobriria como um reino pode destruir alguém. Seus inimigos não usaram espadas, usaram palavras, segredos, mentiras. Nos bastidores da corte, a traição crescia, silenciosa, paciente, fatal. Thomas Cromwell, antes aliado, agora opositor. A relação entre eles havia mudado. Anne queria reformas, ajudar os mais pobres, limitar abusos. Cromwell queria estabilidade, favor do rei, controle e sem interferência. Anne se tornou um risco, e no coração instável de Henrique, o amor virou irritação, desconfiança, distância. Anne estava cada vez mais sozinha. Até seu carisma começava a incomodar. A corte queria algo diferente, mais dócil, mais previsível. E Jane Seymour esperava, no momento certo. Cromwell agiu primeiro. Sabia que Henrique queria sair da situação, mas precisava de uma justificativa. E então surgiu a ideia. Não um divórcio, mas uma queda. Acusações graves, pesadas, adultério, incesto, traição. Uma estratégia para destruir, não apenas a posição de Anne, mas sua própria imagem. A rainha brilhante foi transformada em traidora, uma tentadora, uma ameaça ao próprio trono que um dia ajudou a redefinir. Cromwell reuniu provas com cuidado, forçou confissões, distorceu gestos e conversas da corte, transformando tudo em acusações graves. Vários homens foram presos, entre eles o próprio irmão de Anne, George. As acusações não faziam sentido, estavam cheias de contradições, impossibilidades. Mas, na corte de Henrique, a verdade era apenas aquilo que o rei precisava que fosse. Anne percebeu o cerco se fechando e lutou, desesperadamente. Apelou às memórias de Henrique, ao amor que um dia existiu. Mas não adiantou. O homem que havia destruído um reino por ela, agora sequer conseguia olhar em seus olhos. Em maio de 1536, Anne foi presa, levado para a Torre de Londres. Quando os portões se fecharam atrás dela, ela entendeu. Não era mais rainha, era prisioneira.
presa no mesmo jogo brutal, que um dia dominou com maestria. A traição havia definido seu destino. E agora, sozinha na torre. Anne esperava. O último movimento. Ela foi levada ao grande salão, diante de um tribunal de nobres. Muitos deles deviam suas riquezas e títulos à ascensão dela. Agora a julgavam, frios, observando, prontos para apagar sua existência. As acusações eram chocantes: adultério, traição, conspiração contra o rei, até mesmo incesto. Em outro contexto, isso seria impensável, mas ali era apenas encenação, um espetáculo, criado para dar ao rei exatamente o que ele queria. A queda de Anne, com aparência de justiça. Ela se defendeu, com inteligência, com firmeza, com uma calma impressionante. Negou tudo, cada acusação. Lembrou a todos que havia sido ungida rainha, escolhida, consagrada. Falou de sua lealdade, de seus sacrifícios, de seu amor. Mas nada disso importava. O veredito já estava decidido, antes mesmo do julgamento começar. O processo era apenas um teatro para o povo, para a corte, para a história. Testemunhas surgiam, muitas forçadas, outras compradas. Datas não batiam. Histórias não faziam sentido, mas a verdade já não tinha valor. Anne foi considerada culpada. Seu irmão e os outros acusados também foram condenados à morte. A sentença de Anne seria decapitação, uma misericórdia comparada às execuções brutais da época. Quando ouviu o veredito, ela não desmoronou. Permaneceu de pé, pálida, mas firme, com o espírito intacto. Nos momentos finais, antes de voltar à cela, falou com clareza. Disse que estava pronta para morrer e rezou para que Deus tivesse misericórdia de sua alma. Quando as portas se fecharam, a corte respirou aliviada. A tempestade chamada Anne estava chegando ao fim. Mas eles não entendiam. Não estavam apagando Anne. Estavam eternizando. Na traição, na tragédia, na lenda. Após o julgamento, Anne voltou para a torre. Não como rainha, mas como condenada, esperando a morte. Mesmo assim, ela não se quebrou. Nos corredores frios, passou horas rezando. Ajoelhada, mãos unidas, voz firme. Não confessou crime algum, porque acreditava que não havia cometido nenhum. Disse que não temia a morte, mas pedia que sua morte trouxesse paz ao reino e misericórdia para sua filha, Elizabeth. Suas damas de companhia choravam em segredo, mas era Anne quem as consolava. Às vezes, até fazia piadas amargas. Dizia que seria lembrada como a rainha que perdeu a cabeça. Até no humor, ainda havia força. Henrique não demonstrava piedade. Já estava voltado para outra mulher, Jane Seymour. Antes mesmo da execução, planejava o próximo casamento. Para Anne, isso foi a traição final. No dia 18 de maio de 1536, disseram que morreria na manhã seguinte. Ela dormiu pouco, passou a noite rezando, pedindo perdão para aqueles que a prejudicaram e talvez para si mesma, pela ambição, pelo orgulho. Henrique, em um gesto raro, providenciou um carrasco francês. Mais rápido, mais preciso, menos doloroso. Uma pequena misericórdia. Talvez mais para aliviar a consciência dele do que o sofrimento dela. Ao amanhecer, Anne se vestiu com cuidado, um vestido cinza escuro, com detalhes em pele, e um tom vermelho por baixo, cores de dignidade e sacrifício. Arrumou o cabelo, cobriu com uma touca simples, preparada para enfrentar o fim com elegância. Na manhã fria, envolta por névoa, Anne avançou. Rainha, mãe, sobrevivente, guerreira. Sem lágrimas, sem súplicas, apenas coragem, diante do julgamento da história. Seu fim estava próximo, mas sua história estava apenas começando. Na manhã de 19 de maio de 1536, Anne subiu ao cadafalso. Um pequeno grupo assistia, cortesãos,
guardas, testemunhas, em silêncio, como se até as paredes respirassem devagar. Ela permaneceu ereta, o vestido movendo-se levemente com o vento, mais magra, mais pálida, mas tranquila, sem desespero, sem colapso. Enfrentou a morte, com a mesma dignidade que um dia abalou um rei. Falou pouco, escolheu bem as palavras, não acusou ninguém, não se defendeu. Rezou pela saúde do rei, o homem que a abandonou. E naquele momento final, ofereceu algo inesperado: perdão. Sua coragem surpreendeu a todos. O carrasco se aproximou. Ela se ajoelhou, mãos unidas, olhos erguidos. Uma venda foi colocada. Ela ficou imóvel, silenciosa. A lâmina brilhou uma única vez, rápida, precisa. Yen deixou de existir. Foi enterrada às pressas, sem cerimônia, em um caixão improvisado, dentro da torre. Uma rainha, antes coroada com ouro, agora esquecida. Mas sua história não terminou ali. Sua filha, Elizabeth, a mesma que um dia decepcionou o rei, se tornaria uma das maiores monarcas da história. Elizabeth I, a Rainha Virgem. Seu reinado marcaria uma era de crescimento, arte, poder, influência global. Ela herdou da mãe a inteligência, a força, a determinação. Anne mudou a história da Inglaterra. Seu desejo a ajudou a romper com Roma, a criar uma nova igreja. Sua queda mostrou a vida religiosa também era fundamental. As grandes praças e espaços públicos eram um palco de rituais, eventos que uniam todos, sob uma mesma crença. A música preenchia esses momentos. Flautas feitas de ossos de condor, tambores com pele de animais, sons que ecoavam pelo deserto, ligando pessoas a algo maior. A liderança não parecia baseada em força militar, mas em organização, autoridade espiritual, coordenação. Alguém precisava organizar construções gigantes, colheitas, trocas comerciais. E tudo isso sem deixar marcas de guerra. Em um mundo antigo marcado por conflitos, Caral se destaca. Como exceção, um lembrete: civilizações não precisam nascer da destruição. Podem surgir da colaboração, da criatividade, da confiança. E ainda hoje, as pedras parecem vibrar, guardando ecos de um mundo antigo. Caral não era apenas uma cidade, era ritmo, som, espiritualidade. Música fazia parte da vida, do cotidiano. Escavações revelaram instrumentos incríveis, flautas de ossos, apitos de chifres, tambores, tudo cuidadosamente construído, afinado, pensado para ecoar nas grandes praças, em um mundo sem escrita. A música era linguagem. Imagine, o som dos tambores ao entardecer, flautas cortando o ar como o vento do deserto, pés batendo no chão, centenas de pessoas reunidas, fogo aceso no topo das pirâmides, sacerdotes cantando, invocando forças da natureza. Naquele momento, Caral não era apenas uma cidade, era uma experiência, uma sinfonia viva. As praças não eram vazias, eram palcos, projetadas para reunir, para conectar. Os espaços circulares funcionavam como anfiteatros, amplificando sons, direcionando a atenção. E, acima de tudo, as pirâmides, como montanhas sagradas, ligando o humano ao divino. Rituais marcavam o tempo, as estações, as colheitas, os movimentos do céu. A música não era entretenimento, era ponte entre mundos, entre pessoas, entre o conhecido e o mistério. Sem cenas de guerra, sem deuses violentos, sem sacrifícios sangrentos. O mundo espiritual de Caral parece ter sido de harmonia, de respeito, de celebração. E mesmo hoje, quando o vento atravessa as ruínas, parece possível ouvir, ecoando. Sons antigos, histórias esquecidas, de um povo que encontrou beleza, significado e conexão no coração de um ambiente hostil. Mas Caral não era apenas arte ou espiritualidade, era também engenharia. E impressionante, sem metal, sem roda, sem animais de carga. Eles ergueram uma cidade, durável,
resistente, monumental. As pirâmides foram construídas com pedras enormes, transportadas com esforço humano, usando sacos feitos de fibras vegetais, camada por camada, estrutura por estrutura, com cuidado, precisão, resistência. E eles entendiam o ambiente, sabiam que terremotos aconteciam e construíram para isso. Técnicas flexíveis, bases largas, estruturas capazes de absorver impactos. Uma engenharia intuitiva, mas extremamente eficaz. A água também era controlada. Mesmo no deserto, eles criaram sistemas de irrigação, canais, distribuição precisa. Cada gota era aproveitada, nada desperdiçado. A cidade inteira refletia planejamento, estruturas alinhadas com o sol, com os ciclos naturais. As praças funcionavam também como instrumentos astronômicos, permitindo prever estações, organizar colheitas, planejar a vida. E tudo isso mostra algo claro. Caral não foi construída apenas para existir, foi construída para durar. Hoje, engenheiros modernos observam, estudam e se impressionam, porque ali existe uma verdade simples. Grandeza não depende apenas de tecnologia, mas de entendimento, de respeito à natureza, de adaptação. As pedras de Caral resistiram a tempestades, a tremores, ao tempo e continuam ali, guardando a memória de um povo que transformou o impossível em realidade. Por séculos, Caral prosperou, viva, organizada, resiliente, e então, silenciosamente, foi abandonada. Sem sinais de guerra, sem destruição, sem colapso evidente. A cidade simplesmente parou. As praças esvaziaram, as pirâmides ficaram, e o silêncio tomou conta. Por quê? Essa pergunta ainda ecoa. Alguns acreditam em mudanças climáticas, secas prolongadas, colheitas falhando. Outros falam em mudanças comerciais, rotas alteradas, influência diminuindo. Talvez conflitos internos, talvez desgaste, talvez apenas tempo demais. O abandono parece ter sido lento, gradual, famílias partindo, buscando novos lugares, novas oportunidades. E com o tempo, as histórias se perderam, viraram lendas. O deserto retomou o espaço, a areia cobriu tudo. Instrumentos foram enterrados. E o que era uma civilização vibrante se tornou silêncio por quase 4.000 anos. Caral ficou escondida, esperando. E quando finalmente foi redescoberto, mudou tudo. Mostrou que civilizações avançadas existiram, muito antes do que se pensava. E em lugares inesperados. Hoje, Caral é patrimônio mundial. Um elo com o passado, um lembrete de que grandes histórias podem ser esquecidas, mas nunca desaparecem completamente. Elas esperam até que alguém esteja pronto para ouvir. Sabedoria e paz podem criar raízes e construir um mundo que ousa alcançar as estrelas.